do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, trazendo para você a aula do dia, que é o tema que é o líder amigo do bem, do curso formação, do estudo formação de obreiros, né? Percebi que essa semana deu uma diminuída no número de obreiros, mas eu espero em Deus que até sábado todos possam ouvir os estudos atrasados e estejam prontos aí para responder a questão que vai entrar no sábado, que não haja desânimo, que não haja desistência. Espero de todo o meu coração. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, continue ministrando essa aula em nosso coração, falando por nós e através de nós. Eu coloco todos em Tuas mãos, todos mesmo, Pai, todos os obreiros nas Tuas mãos, principalmente aqueles que estão estudando, para que o Senhor ministre no coração e os ajude a aprender mais e mais de Ti. Aqueles que não estão, trabalhe segundo a Tua vontade e o Teu querer. Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema de hoje é líder amigo do bem. Vamos abrir, a falar alguns tópicos aqui. O primeiro tópico é o bem e o mal. As escrituras usam uma série de termos e expressões para definir o que é bem, o que é o bem e o que é o mal. Identifique em Efésios capítulo 4, versículo 25, em Efésios capítulo 5, versículo 2 e em Colossenses capítulo 3, versículo de 8 a 15. Em Tito capítulo 1, versículo 8, aprendemos também que o líder cristão deve ser amigo do bem. Isso é, uma pessoa permanentemente desejosa de fazer o bem, não o mal. As escrituras frequentemente contrastam o desejo ou conveniência de fazer o bem com o desejo ou propensão de fazer o mal. Leia a seguinte passagem, anote aí. Salmo, capítulo 37, versículo 27. Anote para você ler depois. Também Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 12. Anote também, e não deixe de ler depois, Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Anote ainda Amós, capítulo 5, versículo de 14 a 15. Ainda anotando Romanos, capítulo 2, versículo de 5 a 10. E também Romanos, capítulo 12, versículo 9. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vê-se por estas e outras passagens que todos os cristãos devem ser amigos do bem. Os líderes, porém, são modelo do rebanho. Anote e leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. O segundo tópico é o bem é fruto do Espírito. O apóstolo Paulo falou em sua luta pessoal para fazer o bem e não o mal. Chegou a dizer, externado, que o conflito de todo aquele que ainda tem consciência do bem e do mal. O querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 20. Vou repetir. Romanos, capítulo, tome nota, 7, versículo 18 a 20. Que situação, né? Não foi sem razão que o mesmo apóstolo exclamou: desventurado homem que sou, lá no versículo 24. Mas ele diz logo em seguida, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, no versículo 25. O autor da epístola aos Hebreus expressou este desejo para os seus leitores. O Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Toda a nossa propensão é para o mal, mas quando aceitamos Jesus Cristo em nosso Salvador, o nosso Salvador pessoal e Senhor de nossas vidas, seu Espírito vem habitar em nós. Se nos submetemos inteiramente à sua direção, ele produz em nós o seu maravilhoso fruto, que é o bem. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Avaliação pessoal. Avalie a sua vida à luz desses textos bíblicos. Gálatas capítulo 6, versículo 10 e Hebreus capítulo 13,
Versículo 16. Aproveito todas as oportunidades para fazer o bem. Romanos capítulo 15, versículo 2 e Efésios capítulo 4, versículo 29. Será que eu edifico as pessoas ou as destruo? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11 e 2 Timóteo capítulo 6, versículo de 17 a 18. Uso os recursos materiais que Deus me dá para ajudar os necessitados? Leia Salmo, capítulo 35, lá está a resposta, versículo de 12 a 14. Também Romanos, capítulo 12, versículo 19 a 21 e Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Persisto em fazer o bem, mesmo quando me retribuem com o mal? Ah, meu irmão e minha irmã, isso daí é complicado, né? Às vezes nós achamos que sim, mas será que estamos verdadeiramente fazendo isso? Queridos e queridas, aqui encerramos a aula de hoje e amanhã nós vamos estudar líder justo e piedoso. Até lá, paz do Senhor.